Bem, pessoal, hoje é o nosso último vídeo da série do teste da impressora e vamos hoje testar aqui ela soldando as chapas finas. Então temos aqui uma chapa galvanizada, essa chapa 18. O galvanizado é recomendado que você passe uma lixadeira para tirar essa primeira camada aqui do galvanizado, que é para não contaminar o eletrodo. Então aqui eu dei um raso com a lixadeira, com a policorte, e esse outro lado aqui um raso com a serra. Temos aqui também aço inox, que a TIG ela possibilita soldar aço inox. Temos aqui um rasgo com a serra e o rasgo com a lixadeira. E temos aqui também chapa de geladeira, que é uma chapa bastante fina. E temos também chapa de carro, porque aqui é uma oficina e eu trabalho com chaparia de carro aqui também. Então corte aqui com a tesoura e corte com a lixadeira. Então vamos fazer a soldagem desse material. Eu escolhi aqui um bico 6, um bocal 6, o tungstênio de 1,6, esse é o tungstênio puro ponta verde. Então a maquinazinha é a mesma máquina, só corrigindo uma coisa que eu falei para vocês. Esse botão aqui não é o botão de largura de pulso, esse botão é pré e pós vazão. O pulso é só aqui, contínuo, pulsado e duplo pulsado. Como a chapa é fina, vamos soldar em duplo pulsado. Colocamos em TIG, né? E aí, colocamos aqui em TIG. E aí vamos fazer aqui agora a soldagem desse material. Como eu falei aqui, eu limpo o material certinho. Vou montar tudo certinho aqui para a gente fazer a soldagem. Então, pessoal, eu vou começar soldando primeiro esse metalon. Esse metalon é chapa 18, chamado de barra 18. Vou começar aqui sem pulso para ver se ele, caso necessitar, eu ligo o pulsado. Não esqueça de usar a proteção. A solda TIG, a radiação dela é maior que a solda elétrica. Então o bom é que você use proteção. Independente também se é solda elétrica ou solda TIG, é bom que você use proteção adequada para que você não venha a sofrer queimaduras. Então vou ver aqui a 40 amperes a soldagem aqui da chapa fina. Pronto, esse barulhinho é por causa que ele está aqui no pulsado. Pronto, agora eu vou soldar essa parte de cá aqui. Está ali no pulsado, só não está no duplo pulsado. Está aqui a 80 amperes. Então pronto. Está aqui soldado o metalon. Como eu falei para você, esse metalon ele é chapa 18. Olha aí, o cordão de solda ficou com uma boa aparência, parecendo solda de oxigênio, oxacetilênica. Então chapa 18 soldou com tranquilidade. Então vamos ver aqui agora a chapa que eu falei para vocês, chapa de geladeira. Para a chapa de geladeira ali, vamos ter que colocar no duplo pulsado.
E no duplo pulsado, é necessário que você aumente a amperagem um pouquinho para ela poder dar uma estabilidade boa ao ar. Então essa é uma chapa de geladeira. Ela é bastante fina. Eu dei um corte nela aqui, serrei. E vou fechar aqui. Vou colocar a máquina ali no pulso. Então coloquei a máquina a 60 amperes no pulsado. Vou ver se eu consigo soldar essa chapa aí, que ela é muito fina. Deixei rasgar um pouco, fazer outro corte e soldar agora com duplo pulsado. – 60 amperes está alto. Baixei para 30 amperes. 30 amperes nessa chapa aqui agora. 60 está derretendo muito a chapa. Não coloquei derreteu 40 amperes agora. Então a 40 amperes soldou chapa de geladeira a 40 amperes. Deu até para fechar aquele buraco lá que eu mostrei. Então dá para ver que a 40 amperes solda com tranquilidade. Isso quer dizer que dá para soldar até chapa de carro, lataria de carro, dá para fazer com essa solda. Se a pessoa tiver um bom controle, deu para a gente ver nesses testes que dá para fazer uma diversidade de soldas. Porém essa máquina não solda alumínio no processo TIG. Ela solda, mas não é aquela solda boa. Semana que vem vamos procurar testar uma máquina no processo TIG soldando alumínio. Essa deu para a gente ver, ela solda aço inox, solda qualquer outro material. Não tinha aço inox aqui para soldar, mas ela solda também o aço inox. Bem pessoal, essa aqui é uma peça de carro. Essa solda que eu dei aqui é oxacetilênico. Isso aqui é um serviço que os meninos estão fazendo aqui pré-espontado. E aí nessas falhas aqui eu vou dar uma solda com a TIG. Vou soldar também um pouco nessa parte aqui do galvanizado para a gente ver como é que ela reage no galvanizado. Essa vareta que eu estou usando é a mesma que eu uso aqui no processo oxiacetilênico. 1,6. Eu só dei uma lixada nela para tirar o óxido de cobre que vem nela. Coloquei a máquina a 50 amperes. Vou aumentar mais um. Está 80 amperes agora. Está 80 amperes. Aqui rasga a chapa. Vamos ver aqui na galvanizada aqui. Olha aí, ó, dá pra ver que soldou o galvanizado, ó. Ele contamina um pouco o eletrodo, mas dá pra ver que soldou.
Aqui a 80 amperes rasgou. Vou procurar agora soldar uma chapa mais fina. Vou pegar ela aqui. Pronto, agora vamos soldar essa chapa aqui. Eu troquei o tungstênio aqui, porque o outro estava contaminando muito. Aí eu vou soldar essa aqui. Tungstênio com tório. Então vamos soldar aqui agora chapa de carro. Eu deixei a amperagem ali 50 amperes. Sem pulso. Vamos ver como é que reage. Então ela solda. Dá para soldar tranquilo a chapa de carro. E essa aqui é uma chapa fina. Esse teste aqui não é para a gente ver precisão de solda, é só para ver que solda, olha. Então soldou com tranquilidade. Basta você regular certinho. Olha o outro lado. Então eu vou soldar. Tentar soldar aqui essa chapa de inox. Tentar soldar essa chapa de inox. Vou limpar aqui certinho e soldar. A chapa de inox tem que ser soldada com a vareta própria para inox. Então inox eu vou usar essa vareta 303L, ER303L, própria para inox. Agora para soldagem do inox, é recomendável que você veja a espessura certinho, para você escolher tanto a vareta quanto a liga, que elas têm classificação também por liga. Eu só vou soldar aqui, não vou usar proteção nenhuma por trás, mas o inox é recomendado. O seu Messias fez até um vídeo aí mostrando que quando você for soldar inox, para não oxidar o outro lado, você usa um gás purga do outro lado. Aqui eu só vou demonstrar que a máquina solda, não é para fazer uma solda precisa, é apenas para demonstração que ela solda o material. Então vamos lá. Vou botar no duplo pulsado aqui para não queimar muito. Então olha aí, ó, soldou o inox também. E essa chapa aqui ela é bem fininha, deu um trabalhinho para mim soldar, porque essa chapa ela é bem fininha, essa chapa de inox. Mas soldou. Aí depois é só passar aquele produto para fazer a limpeza e ele volta ao brilho dele e dá o polimento. Mas do lado de dentro, ó, como é que fica aquela borra lá, ó, porque não usou proteção nenhuma. Correto é usar a proteção. E já os outros materiais, mais grosso um pouquinho, que essa aqui é chapa 18, soldou com tranquilidade. Então a maquinazinha solda com tranquilidade, a inversorazinha. Agora eu vou abrir essa inversora e mostrar para vocês como é que é por dentro dela. Como é que é os componentes dela, se é SMD ou se é componentes normais. Então vamos lá. Bem, ao adquirir uma inversora, o que mais a gente quer saber é se ela é componentes SMD ou componentes normais. Não que o SMD seja ruim, porém é um componente mais difícil de encontrar e mais difícil encontrar uma mão de obra para fazer a reparação. Então, pensando nisso, que eu vou dar uma olhada nessa máquina e ver se os componentes dela são SMD ou componentes comuns. Então, como pode ser visto aqui, ela é componentes comuns. Componentes comuns montados sobre placa de circuitos. Aí é o indutor dela de alta frequência, mais os dois indutores pequenos. E aqui ela tem os retificadores dela, os MOSFETs e os inversores
os transistores. Essa máquina ela pesa em média 10 kg, mas boa parte dela, desse peso, é que a estrutura dela é toda em ferro. Então, como dá pra ver aqui, ó, esses transistores dela é o 23N50E. Ela tem 12 transistores desse. E o MOSFET é o melhor, esse de cima é o MOSFET dela, é o 23N50E. E este de baixo, que é os diodo, é o D9202. E os capacitores são 4 capacitores, 400 volts por 470 UF. Ela tem também na entrada dela as pontes retificadoras, né? Então tá aqui as pontes retificadoras dela. E parece ser um equipamento muito forte, bem construído. A maioria das pessoas tem a mania de dizer que os equipamentos chineses são uma porqueira. Não é bem verdade que eles têm uma grande tecnologia. Porém, às vezes parte dessa mão de obra às vezes é perdida devido que em uma produção acelerada não tem como estar checando todos os aparelhos 100%. E às vezes em uma montadora onde tem uma baixa produção, onde o equipamento é checado corretamente, evita-se mais erros. Mas em questão a tecnologia deles é excelente. Componentes como em qualquer outros aparelhos. Então aqui está os reguladores dela. Potenciômetro de 1K, que foi usado para fazer a regulagem da amperagem. E potenciômetro de 100K, que foi usado para fazer a regulagem do pulso. Então, só para dar uma olhada aqui, ó. Então ali tem a válvula solenoide que regula a entrada do gás, que regula não, que ela fecha ali a entrada do gás para que ele não fique vazando. Aí tá a mangueira onde passa por baixo e vem sair aqui do outro lado. Então, como dá para ver aqui, ó, essa parte aí é o polo negativo, é onde vai direto para a tocha, que se colocar o tungstênio no polo positivo, ele vai ser destruído. Então ela tem aí, ó, também os diodos, 12 diodos. Esse diodo ele tem uma média aí de 20 amperes, totalizando 240 amperes, ficando uma folga aí de 40 amperes, que a máquina vai ter 200. E aqui por dentro, como dá pra ver ali, ó, tem o transformador abaixador de voltagem dela, bem refrigerado aí. Esse tipo de refrigeração por tubulação, ela é boa, tem excelência. Essa parte aí ela é toda em alumínio, então o cooler dela puxa o ar aqui e passa por todos os componentes que estão aí em forma de um tubo. Eles estão todos agrupados aqui e com a carcaça da máquina fechada, com essa carcaça aí que ela tem a proteção dela, quando fecha aí, então o ar passa por todos esses componentes, refrigerando todos eles. Ali dentro onde está
pequeno contatorzinho ali, ó. Aqui assim. Esse pequeno contatorzinho aqui, ó. Onde eu estou com o dedo nele aqui. Aqui é o centelhadorzinho dele. Ele tem uma folgazinha pequenininha ali que já é para fazer a centelha. Então era só isso, só para vocês verem como era esse equipamento por dentro. Que ele é um equipamento montado em circuito normal, não tem nenhum componente SMD, tanto na placa inversora quanto na placa retificadora. Olha as pontes dela, é essa ponte aqui, 250 volts, essa média de 20 amperes, duas pontes dessas. Então logo na entrada esse circuito ele é retificado, aí depois esse circuito passa pelo circuito inversor para voltar ele à corrente alternada. Depois de alternada, ele vai abaixado essa tensão para uma voltagem adequada, e depois dessa voltagem adequada ele é retificado novamente, e ficando o banco de capacitores na entrada da máquina, né? Aí depois não tem mais banco de capacitores. Então ela tem a regulagem aí através dos potenciômetros, como costuma dizer na gíria, uns potenciômetros parrudos, aí seus 4 milímetros mais ou menos aí. E dá pra ver que é um excelente projeto. Em ver uma máquina montada com componentes normais, lhe dá uma margem de segurança maior, porque esses componentes eles podem ser encontrados mais fácil do que os SMD, que ainda está um pouco difícil de encontrar. Então a chave liga e desliga aí. Esse é o indutorzinho dela de alta frequência. Dentro dos indutores de potência, é relé. Então é trabalhar com esse equipamento aí para ver se ele vai pagar ele mesmo, né? Então, até a próxima. Outro dado interessante que eu ia falar e terminei esquecendo. Esse gabinete é todo em ferro. Esse esqueleto dela aí é todo em ferro, por isso que dá um peso maior à máquina. E todo bem parafusadinho, todo bem montado. Separadores de plástico e tal. O resto da carcaça é todo em ferro. Eu vou montar aí ela para vocês darem uma olhada. Então tá aí. É bem reforçada essa parte aqui, por isso que ela pesa um pouco. Só essa parte aqui já dá aí uns 2 kg e pouco, por causa do ferro. Aí a maioria diz, o meu aparelho é levinho, é bonitinho, não sei o que. Mas a carcaça é toda plástico. Sendo plástico ele fica leve mesmo, mas também pode quebrar mais fácil. Tem as vantagens e as desvantagens. E esse aqui, por ser ferro, ele tem uma boa resistência. Às vezes você está trabalhando no lugar e vem a cair aí alguma coisa em cima, tem uma chance melhor dele não se destruir facilmente.